Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Olá, queridos, boa noite para você. E agora nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, na carta de Paulo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler apenas o verso 6 e o verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Diz assim a palavra de Deus:
Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Esse tesouro que temos em vaso de barro provém de Deus e não de nós. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite, aos corações dos meus irmãos, dos meus amigos, aqueles que estão acompanhando, Senhor Deus, essa transmissão. Aonde estiverem, sejam abençoados. Em nome de Jesus, amém. Amém? Esse é Paulo. O tema da nossa mensagem de hoje é tesouros. Você é um tesouro? Ou eu sou um tesouro? Não, o tesouro é Jesus. Ele é o tesouro da nossa vida. Mas, por que o apóstolo Paulo, no verso 7, fala de tesouro em vasos de barro? Por quê? Na verdade, queridos, a segunda carta de Coríntios não é a segunda ou terceira carta que Paulo escreve para essa igreja. Se você voltar lá em Atos capítulo 18, você vai ver que Paulo fundou a igreja naquele momento. Paulo, que tinha uma função, de propagar a palavra de Deus entre os gentios, ele no capítulo 18 de Atos, ele começa a falar do amor de Deus para os próprios judeus, e declarando e dando testemunho de tudo que Jesus tinha feito na sua vida. Então, a necessidade dessa segunda carta, porque tem a primeira carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios, é que Paulo estava sofrendo uma não adesão, vamos dizer assim, à sua liderança. Existia uma resistência da igreja de Coríntios quanto à liderança de Paulo. Então, Paulo resolve escrever a primeira carta de Coríntios, que muitos historiadores chamam que é uma carta feita com lágrimas, onde Paulo não está suportando essa resistência, e depois ele escreve a segunda carta, que é a carta onde a igreja de Coríntios, literalmente falando, faz as pazes com Paulo. Mas por quê? Por que a igreja de Coríntios tinha essa resistência? Por que Paulo escreve no verso 7 que nós somos um vaso de barro com esse tesouro dentro? Existia a resistência da igreja de Coríntios naquela época, querido, era que Paulo, ele era um líder pobre, porque ele abriu mão de tudo que ele tinha quando ele encontrou com Jesus. Ele vivia de trabalhos manuais, ele fazia tendas, e por ser perseguido, como a igreja era perseguida naquela época, e Paulo, como sendo um líder romano, do exército, quando ele abandonou o exército para servir ao Senhor Jesus, ele se tornou uma das pessoas mais perseguidas, principalmente quando ele começou a pregar que Jesus era o rei. Então, Paulo também, ele devido a isso, devido à perseguição, ele não tinha nem aonde morar direito. Então, a igreja de Coríntios não aceitava muito a liderança de Paulo, tinha dificuldade de aceitar. Por quê? Anota aí. Porque ele era pobre, porque ele trabalhava com trabalhos manuais, ele fazia tenda, ele tinha uma vida muito escassa, não tinha muitos bens, e também ele era muito perseguido. Já os outros líderes da igreja de Coríntios, líderes esses formados por Paulo,
né? Eram pessoas mais ricas, impressionantes, tinham casas belíssimas. Então, a igreja começou a ter essa dificuldade de reconhecer Paulo como a liderança da igreja de Coríntios. E aí Paulo pega e escreve 1 Coríntios e 2 Coríntios. E no verso 6, você vai ver o que está escrito lá. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ou seja, de mim e de você começa a resplandecer a luz, que é Jesus. Não é por minha causa ou por sua causa, mas é o poder de Cristo em nossas vidas. Ele mesmo, olha só, brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, a glória de Deus é iluminada em nossa mente, no nosso conhecimento, e passamos a entender e compreender que não é o ter muita riqueza, ter casas, ou ter muito conhecimento em termos de faculdade, estudo, que faz você um servo de Deus melhor. O que faz de você um servo de Deus, né, no sentido da palavra melhor, vamos dizer assim, é o reconhecimento, que não é por causa de você, mas é apesar de você. A luz de Cristo brilha na sua vida e reflete para o mundo. Amém? É apesar de nós. É Cristo. Cristo é o tesouro. E nós somos o vaso. Eu e você somos o vaso de barro. Para que ninguém se glorie e ache que eu sou o bambambam. Não, é Cristo. Então, para isso, Jesus coloca esse tesouro dentro do vaso de barro. Um vaso que quebra. Eu e você morremos, né? Estamos aqui hoje, daqui a um minuto podemos não estar mais. Então, nós somos um vaso de barro. E o tesouro está dentro de nós. Ele está dentro de nós porque Ele quer, e não porque eu e você somos melhores. Então, guarda aí. Jesus é o tesouro e você é o vaso de barro. Jesus é a maior riqueza e está em nossos corações. Amém? E aí Paulo chega para a igreja de Coríntios e cita 4 momentos de vida que passamos difíceis, mas que Jesus nos sustenta. Ele fala, queridos, não é porque eu não tenho uma casa, não é porque eu não tenho um bom emprego, não é porque eu não tenho muito dinheiro, não. As dificuldades vêm para mim e para você, mas temos o tesouro, temos a luz que é Jesus. Então vamos lá, o primeiro momento que ele cita, e aí nós vamos lá no verso 8, a partir do verso 8 de 2 Coríntios capítulo 4, ele fala, de todos os lados somos pressionados, né? Na nossa vida, no dia a dia, né? Pelo mundo. Nós somos pressionados pelo mundo, com questionamentos. Mas você não é cristão? Você não diz que ama Jesus? Por que você está passando por isso? Por que essa dificuldade? E Paulo fala que apesar de termos esse tesouro dentro desse vaso de barro, nós somos pressionados. Mas, ele continua no verso 8, não desanimados. Nós não desanimamos, porque, como disse a mensagem de domingo, nós estamos aqui de passagem. A nossa terra não é aqui. A nossa origem, a nossa ida, o nosso fim é lá nos céus. Aqui apenas é um caminho, estamos de passagem, então podemos ser sim pressionados,
mas não desanimados, porque o tesouro, que é Jesus, está dentro do nosso coração. E Paulo continua no verso 8: ficamos perplexos. O que é perplexos? Indecisos, né? Às vezes nós ficamos indecisos, é comum, é normal do homem ter indecisão. Será que eu estou fazendo realmente o que Deus quer? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus me abandonou? Ficamos perplexos, indecisos. E Paulo continua: mas não desesperados. Não podemos nos desesperar. Precisamos lembrar: eu sou um vaso de barro frágil que vai quebrar um dia, mas o tesouro que está dentro dele reinará em minha vida até os confins da terra, durante todo o meu tempo aqui na terra. Então, indecisos sim, mas desesperados não. O terceiro, perseguidos. Sim, somos perseguidos por causa da nossa fé, por causa de Jesus. Quantas das vezes nós somos perseguidos? Há pessoas que não gostam da gente só porque a gente faz a coisa certa. O que a Bíblia diz: somos perseguidos sim, mas nunca abatidos. Não morremos por causa da perseguição. E Paulo tinha, vamos dizer assim, o carimbo de qualidade, porque ele era perseguido demais. As cartas, Atos capítulo 18, foi antes dele iniciar as viagens missionárias. A partir do momento que Paulo começa a viagem missionária, e se você for ler a história de Paulo toda, você vai saber, vai ver que ele foi perseguido, foi preso, foi acorrentado, passou fome, passou dificuldade, teve doença. Sim, perseguido sempre, mas não abatido. O diabo não tem poder de derrubar você, meu irmão. O diabo não tem poder de abater você, porque você é um vaso de barro, sim, frágil, mas dentro de você existe o tesouro que se chama Jesus. Amém? E ele continua no verso 8: de todos os lados somos pressionados, não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, Perseguidos, não abandonados. Eu falei abatidos, também pode ser, mas é não abandonados. Você não é abandonado, porque o tesouro está dentro de você. E por último, Paulo fala: abatidos, mas não destruídos. Você pode ser abatido, perder uma guerra, perder uma batalha, aliás, mas a guerra você não vai perder. Você não vai ser destruído, porque o seu tesouro está dentro de você, e o diabo não pode te tocar. A Bíblia fala que o diabo está ao derredor. Ele não está nem ao redor, ele está ao derredor de você. Então, você pode ser abatido, mas nunca destruído. Amém? Tenha fé nisso, creia, repita isso comigo: pressionado, perplexo, perseguido, abatido, mas nunca destruído. E lá em 2 Coríntios 4, verso 18, diz assim, preste atenção, assim, Paulo falando, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, ou seja, essa vida que a gente vive, o que nós estamos vendo é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. E o principal, capítulo de Mateus, Mateus capítulo 28, eu quero que você abra aí comigo,
E é a promessa de Jesus para mim e para você aqui nessa terra. Talvez você esteja passando por sofrimento, esteja passando por problema, mas lembre-se, tudo isso é porque você é um vaso de barro. Mas lembre que você carrega um tesouro. Mateus 28, verso 20, apenas o pedaço B do versículo. E Jesus diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Eu estarei com você. É a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o seu coração nessa noite. Que Deus possa te abençoar, te guardar. Tenha um ótimo final de semana. Eu quero convidar você para estar conosco, né? Ou entrar em contato com a gente, com esse número de zap que está aí embaixo. Mande uma mensagem, os nossos pastores vão conversar com você. E no próximo domingo, né, aqui no nosso templo, teremos 2 reuniões presenciais, às 10 da manhã e às 5:30 da tarde, na rua Doutor Porciúncula, 1598, ao lado da subestação da Enel. Venha, traga a sua família para esses 2 cultos de celebração ao nosso Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz.